Esta é a lição bíblica semanal preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e do livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 1º de fevereiro. Tema: Amor. Versículo de ouro, primeira carta de João. Este mandamento nos foi dado por ele. Quem ama a Deus, ama também seu irmão. Leitura responsiva, primeira carta de João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor será aperfeiçoado em nós. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Lição bíblica, a Bíblia, Salmo 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem eu recearei? Pois no dia da angústia ele me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me ocultará. Sobre a rocha me elevará. Agora, pois, a minha cabeça será exaltada acima dos meus inimigos que me cercam. Portanto, oferecerei no seu tabernáculo sacrifícios de júbilo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me por uma vereda plana por causa dos meus inimigos. Espere no Senhor, seja forte e corajoso. Espere, pois, no Senhor. Gênesis. Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoara. E Esaú disse em seu coração: chegarão os dias de luto por meu pai. Então matarei meu irmão Jacó. A estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram contadas a Rebeca. E ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse-lhe: meu filho, obedece a minha voz. Levanta-te, foge para Labão, meu irmão, para Harã. Gênesis. Então o Senhor disse a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para seus parentes, e eu estarei contigo. E Jacó prosseguiu o seu caminho. E Jacó enviou mensageiros antes de si a Esaú, seu irmão. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: viemos ter com teu irmão Esaú, e ele também veio ao seu encontro, e 400 homens com ele. Então Jacó ficou muito assustado e angustiado. E Jacó ficou sozinho, e lutou com o homem até o romper do dia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e a articulação da coxa de Jacó deslocou-se, enquanto lutava com ele. E ele disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E ele disse: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. E ele lhe disse: qual é teu nome? E ele respondeu: Jacó. E ele disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe tens poder com Deus e com os homens, e prevalecestes.
Então Jacó lhe perguntou: diga-me, por favor, o teu nome. E ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali ele o abençoou. Então Jacó levantou os olhos e olhou, e eis que já o vinha, e com ele 400 homens. E passando diante deles, prostou-se com o rosto em terra 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. E Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Mateus. E Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidades e doenças entre o povo. Vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a boca, ensinava, dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que te irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Portanto, se você trouxer a sua oferta ao altar e ali se lembrar de que teu irmão tem algo contra você, deixe ali a tua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem e os maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Lucas. E assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós mesmos. Sede vós, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e serás perdoados. Mateus. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Disse-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Primeira carta de João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nisso, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora eu lerei as passagens correlatadas com o livro-texto da Ciência e Saúde, com a Chave das Escrituras de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Ciência e Saúde. O amor divino sempre atendeu e sempre atenderá a todas as necessidades humanas. E para toda a humanidade e em todos os momentos, o amor divino supre todo o bem. O milagre da graça não é milagre para o amor. As intensas experiências da crença na suposta vida da matéria, bem como nossas decepções e infortúnios incessantes, levam-nos como crianças cansadas aos braços do amor divino. Os mortais podem buscar a compreensão da ciência cristã, mas não serão capazes de extrair da ciência cristã os fatos do ser, sem um esforço para alcançá-los. Jacó estava sozinho, lutando contra o erro, debatendo-se com uma percepção mortal da vida, da substância e da inteligência como existentes na matéria, com seus falsos prazeres e dores.
quando um anjo, uma mensagem da verdade do amor apareceu para ele e o atingiu o cerne, a força do seu erro, até que ele visse a sua irrealidade. E a verdade, sendo assim compreendida, deu-lhe força espiritual neste pineal da ciência cristã. Então disse o Evangelho espiritual: deixe-me ir, pois o dia está amanhecendo, isto é, a luz da verdade e do amor desponta sobre você. Mas o patriarca, percebendo seu erro e a sua necessidade de ajuda, não soltou essa luz gloriosa até que a sua natureza fosse transformada. Quando perguntou a Jacó qual é o seu nome, ele respondeu imediatamente, e então seu nome foi mudado para Israel, pois como um príncipe ele havia prevalecido e tinha poder com Deus e com os homens. Então Jacó questionou o seu libertador: diga-me, por favor, o seu nome. Mas essa designação foi omitida, pois o mensageiro não era um ser corpóreo, mas uma transmissão incorpórea e sem nome do amor divino ao homem, que, para usar a palavra do salmista, restaurou sua alma, deu-lhe o sentido espiritual do ser e repreendeu seu sentido material. Assim se manifestou o resultado da luta de Jacó. Ele havia vencido o erro material com a compreensão do espírito e do poder espiritual. Isso transformou o homem. Ele não era mais chamado de Jacó, mas de Israel, um príncipe de Deus ou um soldado de Deus que havia lutado o bom combate. Cada provação da nossa fé em Deus nos fortalece. Quanto mais difícil parecer a condição material, mais difícil deve ser superada pelo Espírito, mais forte deve ser a nossa fé e mais puro o nosso amor. O apóstolo João diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Em todos os momentos e em todas as circunstâncias, vença o mal com o bem. Conhece-te a ti mesmo, e Deus te dará a sabedoria e a oportunidade para a vitória sobre o mal. Revestido com a armadura do amor, o ódio humano não poderá te alcançar. Mas o que mais precisamos é a oração com um desejo fervoroso de crescimento na graça, expressa em paciência, mansidão, amor e obras boas. Guardar os mandamentos do nosso Mestre e seguir o seu exemplo é a nossa verdadeira dívida para com ele e a única prova digna da nossa gratidão por tudo que ele fez. A adoração exterior é por si só não é suficiente para expressar uma gratidão leal e sincera, pois ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A luta constante para sermos sempre bons é uma oração incessante. Seus motivos se manifestam nas bênçãos que trazem, bênçãos que, mesmo que não sejam expressas em palavras audíveis, atestam nossa dignidade de sermos participantes do amor. O simples pedido de que possamos amar a Deus nunca fará com que o amemos, mas o anseio de sermos melhores e mais santos, expresso na vigilância diária e no esforço para assimilar mais do caráter divino, nos moldará e nos transformará até que despertemos a nossa semelhança. O amor próprio é mais opaco do que um amor sólido. Em paciente obediência é um Deus paciente. Esforcemo-nos para dissolver com o solvente universal do amor o inflexível do erro, a vontade própria, a autojustificação e o amor próprio, que guerreiam contra a espiritualidade e é a lei do pecado,
e da morte. Se o egoísmo der lugar à bondade, trataremos nosso próximo de forma altruísta e abençoaremos aqueles que nos amaldiçoam, mas jamais cumpriremos esse grande dever simplesmente pedindo que seja feito. Há uma cruz a ser carregada antes que possamos desfrutar da plenitude da nossa esperança e fé. O grande milagre para os sentidos humanos é o amor divino, e a grande necessidade da existência é alcançar a verdadeira noção do que constitui o reino dos céus no homem. Esse objetivo jamais será atingido enquanto odiarmos o nosso próximo ou tivermos uma opinião errônea sobre qualquer pessoa que Deus tenha designado para proclamar a sua palavra. A ciência cristã ordena ao homem que domine as propensões, mantenha o ódio em suspenso com a bondade, que vença a luxúria com castidade, a vingança com caridade e que supere a falsidade com honestidade. Sufoque esses erros em seus estágios iniciais, se você não quiser acalentar um exército de conspiradores contra a saúde, a felicidade e o sucesso. Se tivermos triunfado o suficiente sobre os erros dos sentidos materiais para permitir que a alma assuma o controle, detestaremos o pecado e o repreenderemos sob todas as suas máscaras. Só assim poderemos abençoar nossos inimigos. Possam não interpretar assim nossas palavras. O amor a Deus e ao próximo é o verdadeiro incentivo, tanto na cura quanto no ensino. O amor inspira, ilumina, designa e mostra o caminho. Os objetivos corretos dão força ao pensamento e força e liberdade à fala e à ação. O amor é sacerdotisa no altar da verdade. Espere pacientemente que o amor divino se mova sobre as águas da mente mortal e forme o conceito perfeito.